Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, que o amor do nosso grande Deus, a comunhão do maravilhoso Espírito Santo e a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. Amados, muito obrigado por compartilhar os vídeos, muito obrigado por se inscrever no canal e muito obrigado pelo like. O like ainda continua pouco, é verdade, mas estou muito feliz pelas visualizações nos vídeos e eu tenho certeza que você também tem sido abençoado com as mensagens aqui pregadas. Que o Espírito Santo continue sendo essa lâmpada, essa luz, esse guia na sua vida, para que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Deus é contigo. Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar. Teu Espírito aqui vai reinar e com toda a força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare até transbordar. Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar. Teu Espírito aqui vai reinar e com toda a força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare. Enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me.
comigo. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por estar na Tua presença. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado que tens para cada um de nós dia a dia. Nada somos, Senhor, mas obrigado porque te interessas por nós, te inclinas para nós, para nos ouvir, para nos abençoar, para cuidar da gente. Diz o livro de Isaías, capítulo 57, que o Senhor tem prazer em andar com os humildes e abatidos de espírito. Ô Senhor, ajude-nos em nosso abatimento, ajude-nos em nossa humilhação, em nossas fraquezas, porque somos fracos, Pai, e erramos muitas vezes. Falhamos contigo, fugimos de ti e da tua vontade. Queremos ser independentes, queremos viver como se o Senhor não existisse. Muitas vezes, ó Deus, o abandonamos, o desprezamos, o rejeitamos e o negamos. Pai, tenha misericórdia de nós. Cobre-nos com o manto da tua misericórdia. Cobre-nos com o manto da tua compaixão e do teu perdão. Fala conosco hoje, Pai. Assista-nos também em nossas necessidades. Quem sabe, Senhor, temos pessoas aqui assistindo a essa mensagem que está com problemas de saúde. Por favor, Senhor, estende o teu manto de cura para esse teu filho. Que o bálsamo de Gileade seja aplicado a essa ferida, Senhor, seja ela física, emocional ou espiritual. Derrama o teu bálsamo curativo sobre os teus filhos e filhas, ó Deus, que assistem a essa mensagem. Que a bênção do Senhor repouse também na sua casa, não deixando faltar o pão de cada dia. Que a bênção do Senhor não falte na sua vida, em seus projetos, em seus sonhos, em suas realizações. Que a tua mão conduza cada um dos teus filhos e filhas que assistem a essa mensagem e que seguem esse canal. Concede-nos a tua bênção agora ao estudar a tua palavra, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, instrui-nos, ensina-nos, por favor. Que o Espírito Santo agora ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso coração. Ou melhor, que ele retire esse coração de pedra, insensível, rebelde, e coloque em nós um coração de carne, capaz de amar e obedecer a tua palavra. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, Romanos, e começamos com os versículos 1 a 5. Observem. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito Santo e da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que é impossível à lei, o que foi impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, isto Deus fez, enviando o seu Filho amado, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito Santo pensam e vivem as coisas do Espírito Santo. Primeira coisa aqui, nós vamos falar sobre a questão da espiritualidade da lei. E se você observou bem o texto, você nota que a lei de Deus aqui não é o problema. A lei de Deus aqui, inclusive, é solução. É solução para muita coisa. Tá certo? Mas a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí. Observe o texto e eu volto a repetir. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Se você tem dúvida de um texto, procure na própria Bíblia outro texto que reforce o seu ensino, que leve você a compreender o texto dentro da Bíblia. Isso chama-se homilética, onde você procura compreender um texto pelo seu contexto e a aplicação do texto.
O que é que esse texto está dizendo para mim, para eu, Renivaldo, para você? É você sozinho com Deus, você sozinha com Deus. Você pergunta para Ele, Senhor, o que o Senhor está dizendo para mim aqui? Qual é a tua mensagem? Qual é o teu recado para mim? E observe que o texto começa dizendo, agora, veja, agora. Que agora é esse? Romanos capítulo 7, Paulo fala de uma luta, né? Paulo fala sobre a questão da lei do pecado, a partir do versículo 7, né? Ele fala isso até o versículo 23, dessa guerra que existe entre eu e o pecado, entre eu e a lei. Porque o pecado é contrário a tudo que é legal. O pecado é transgressão da lei, 1 João capítulo 4, né? Então, se o pecado é transgressão da lei, o meu problema não está na lei, o problema está em mim. Eu preciso entender que sem a lei eu não posso ter um relacionamento com Deus. Vamos analisar do ponto de vista da saída dos filhos de Israel do Egito. Estavam vivendo lá no Egito, escravos lá do faraó. Os governantes egípcios não quiseram dar liberdade às pessoas depois da morte de José. Ao contrário, colocaram a corrente de ferro no pé de todas as pessoas que se tornaram escravos do Egito, não é? Se tornaram escravos e não conseguiram mais sair do Egito. Então Deus disse, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Versículo 1. Eu sou o Deus que os libertou do Egito. Que os libertou da corrente de ferro. Que os tirou da escravidão. Então veja, a primeira coisa que Deus quer da gente é o reconhecimento de que Ele é Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que transforma. Ora, eu estou escravo do pecado, eu estou escravo da maldade. Leia Romanos capítulo 7, você vai ver, Paulo diz assim, eu sou vendido ao pecado. Os israelitas foram vendidos ao Egito, né? Embora que foram vendidos de graça, né? Que na verdade eles né, a princípio eles não se foram escravizados, eles se tornaram funcionários do Egito. Mas na sequência, então o faraó os escravizou. Então diz o texto que eles viviam sob o peso da escravidão e da exploração dos egípcios, que não queria libertá-los. Então Deus diz, a primeira coisa que Deus diz para os israelitas, ao tirá-los do Egito, foi, eu sou Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. E o ser humano se tornou escravo do pecado porque Eva disse sim para Satanás e não para Deus. Então agora Deus diz, a primeira coisa que Deus está dizendo para a gente é, eu sou Deus. E esse Deus é um Deus de amor, um Deus de vontade, um Deus de verdade. E esse Deus de amor, que tem uma vontade assim, até louca, de amar você, de cuidar de você, ele diz, eu quero você livre. E Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí a gente viu na mensagem de ontem, não é, que a lei de Deus é a verdade. Salmo 119, versículo 86, veja, Salmo 119, versículo 186, olha o que está escrito. Todos os teus mandamentos são verdade. Eu falei que a Bíblia contém quantos mandamentos? 6.632 mandamentos. E aqui está dizendo que todos os teus mandamentos são verdade. Então Deus é um Deus de verdade. A verdade de Deus nunca mudou. Então Deus, ele diz, eu sou Deus, que libertei você do Egito e da escravidão. E Deus está dizendo para mim e para você, no texto de Romanos 8, versículo 1, a palavra agora. Agora que você foi livre do pecado, agora que você foi livre da escravidão. Leia Romanos capítulo 6, versículo 13 comigo. Diz assim, olha, não reine, portanto, o pecado em teu corpo. Espere aí.
Renivaldo, o que Deus está dizendo em Romanos 8:1? Ele te libertou da condenação do pecado. Ele não libertou você da lei, não. Não tem nada a ver. A lei aqui não tem nada a ver com a libertação do pecado. Agora Deus está dizendo para mim, agora que eu libertei você do pecado, que eu estou dando poder a você sobre o pecado, para que ele não governe você, para que ele não tenha domínio sobre você. Verso 13 diz assim, não reine, não domine o pecado em teu corpo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso grande problema chama-se o pecado. E como eu disse 2 lives atrás, ou 3 lives, não me lembro, nós temos 2 grandes inimigos, o eu e Satanás. Quando eu permito que o diabo tenha controle sobre mim, ele vai me levar à transgressão da lei de Deus. Porque o alvo de Satanás não é você. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui que você talvez ainda não tenha entendido. O alvo de Satanás, a guerra de Satanás não é contra a gente, é contra Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 é muito claro isso. Houve guerra no céu. Satanás e seus anjos pelejaram contra Jesus Cristo e os anjos de Jesus Cristo. E ele perdeu essa batalha lá no céu. Então ele desceu para a terra, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele desce para a terra e agora ele sabe que tem pouco tempo, ele sabe que é um governante derrotado, fracassado. Então ele sabe que vai ser destruído, mas ele não quer ser destruído sozinho. Então o que acontece? Ele quer machucar a Deus, ele quer ferir a Deus, ele quer deixar Deus triste e infeliz. E como é que Satanás vai fazer isso? Ele vai usar você. Ele vai me usar, ele vai usar a gente. E aí você começa a entender a mensagem de Judas e a mensagem de Timóteo. Quando a gente percebe que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade, então é porque Deus libertou um povo do pecado. Deus tirou um povo da escravidão e das trevas. E esse povo está caminhando para o céu. E Satanás quer que você chegue lá? De jeito nenhum. Agora, antes da gente enfrentar Satanás, a gente tem que pensar em enfrentar esse eu. Agora, o texto de Romanos 8:1, você começa a entender. Agora que você foi liberto do pecado, agora que você recebeu o poder do Espírito Santo para viver uma vida de obediência à lei de Deus. Porque o Espírito Santo, ele quer colocar a lei em nosso coração. Lembra de Ezequiel 11, verso 19 e Hebreus capítulo 12, versículo 8? Deus quer cravar a lei e diz Isaías capítulo 8, verso 16, que a lei foi selada em teu coração. Veja, Isaías 8, verso 16. Olha que o papel da lei. O papel da lei é proteger você, nada de escravizar você. Muita gente diz que a lei escraviza, que a gente não precisa mais obedecer à lei, porque a lei foi cravada na cruz. Quem foi cravado na cruz, meu irmão, foi teu pecado. Quem foi cravado na cruz foi o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Jesus Cristo se fez pecado por nós, diz o texto aí. Romanos capítulo 8. Agora, verso 16 de Isaías. Veja o que Deus faz quando você é liberto do pecado. Ele diz assim, ó. Verso 14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço, armadilha aos moradores de Jerusalém. Por quê? Por que Jesus Cristo era uma rocha de escândalo? Porque ou você cai sobre ele para ser espedaçado, para ser transformado, para ser purificado, ou a rocha cai sobre você e vira você em pó, né? Só existem esses dois caminhos, né? Aí no versículo 15, muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão brandos, quebrantados, enlaçados e presos. Essa é a questão, você tem que cair na rocha, meu irmão.
Enquanto você não cair na rocha, você vai continuar amando o pecado, você vai continuar amando essa vida de comodismo, de satisfação e conformismo com este mundo. Mas Deus não quer isso para você, porque Deus te ama. E aí, verso 16, ó, resguarda o testemunho. Quem é que dá testemunho? O Espírito Santo, né? E sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei de Deus é para condenar você? Não. Paulo diz então, agora nenhuma condenação há para aqueles que foram salvos, libertos do pecado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo se fez pecado por nós. Era impossível eu redimir a mim mesmo, porque a lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, versículo 23. Paulo está dentro de um contexto aqui. A transgressão da lei é pecado, né? Pecado é transgressão da lei. Uma das definições de pecado, né? Porque eu costumo dizer que pecado, na verdade, é afastamento de Deus, afastamento da vontade de Deus. Quando eu decido viver a minha vontade contrária à vontade de Deus, aí isso é pecado. Agora, se eu adulterar, se eu mentir, se eu roubar, se eu trair, se eu fizer qualquer outra coisa, é consequência de estar afastado de Deus, de estar separado da vontade de Deus. Por isso Jesus Cristo disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu. Posso estar na igreja, posso até estar pregando, mas quem sabe ensinando uma mentira para você, levando você para acreditar numa mentira. Eu já falei aqui, agora nós temos aí uma discussão muito forte no Brasil sobre essa questão do aborto, né? E, inclusive tem aí essa questão, é ano eleitoral. E como é ano eleitoral, partido A vai defender o aborto, partido B vai ser contra o aborto, e aí todo mundo vai querer conquistar seu voto. Porque, na verdade, essa lei do aborto, ela vem de 2011, tá? Pode estar guardada aí, pode observar aí nas discussões do Congresso Brasileiro de 2011. Você vai observar que lá, em 2011, já se defendia o aborto. Mas eu não vou entrar em questão política aqui. Para mim, aborto é pecado, acabou. É atentado contra a vida. Ah, mas tem a questão do estupro, Renivaldo. Eu já disse para você, quando tudo acontece na tua vida, tem um propósito. E se Deus permitiu que você passasse por uma situação de constrangimento, e essa situação de constrangimento trouxe uma vida para a tua vida, Deus tem um propósito para você e para essa vida. Essa é a minha opinião. Então eu, como pastor, eu posso dizer para você, não é pecado. Não, minha irmã, você foi estuprada, aborte. Eu não estaria sendo uma voz de Deus para te orientar. Essa é a questão. Agora, eu tenho uma questão aqui comigo aqui. A questão aqui, meu irmão, é o que eu penso de Deus. E essa jornada, eu tenho falado insistentemente que a gente precisa conhecer esse Deus. O Deus que a Bíblia apresenta não é o Deus carrasco, que se você abortar, minha irmã, ele vai te punir, vai jogar você no limbo, vai jogar você no inferno. Não, ele sabe que você vai sofrer consequências gravíssimas e terríveis do aborto. Toda mulher sabe que um aborto causa problemas psicológicos, emocionais e físicos na mulher. E Deus sabe disso. E Deus ainda vai jogar na tua cara e te condenar, dizer que você não presta, que você vai para o inferno porque você abortou? Não. Você cometeu um pecado. Mas quando você vai a Jesus Cristo, ele diz, filha, vá e não peque mais. A mulher vivia lá adulterando. 7 vezes Jesus Cristo ofereceu perdão para ela. E ela continuava insistindo no pecado. E alguém, então agora uma turba maldita pega um monte de pedra e vai e leva a mulher diante de Jesus Cristo. A intenção era condenar Jesus Cristo junto com a mulher. A intenção não era só condenar Jesus Cristo, a intenção era condenar Jesus Cristo e a mulher. Eles estavam prontos para apedrejar os dois. Apedrejar Jesus Cristo se Jesus Cristo dissesse que a mulher não podia ser apedrejada pela lei dos romanos. Então eles condenam Jesus Cristo. Jesus Cristo absolve a mulher pela lei dos romanos, então eles condenam Jesus Cristo, então apedrejam os dois, porque a lei de Moisés dizia que a mulher tinha que ser apedrejada.
Então eles queriam condenar os dois. Aí Jesus Cristo disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus Cristo escreveu o pecado deles na areia. No pó ali do templo, Jesus Cristo escreveu o pecado de cada um deles. E ao olharem para os seus pecados, eles ficaram constrangidos e irados com Jesus Cristo. Diga-se de passagem que em vez de ele cair aos pés de Jesus Cristo, como a mulher estava ali caída aos pés de Jesus Cristo, que não ousava sequer olhar para a cara de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo já havia oferecido para ela perdão 6 vezes e ela havia rejeitado a oferta de Deus e continuava pecando. E na 7ª vez, Jesus Cristo ainda disse para ela: filha, eu não te condeno. Então, minha irmã, se você caiu nessa situação de constrangimento e você acabou caindo nessa malha, nessa teoria de que não é pecado você fazer o aborto, Deus diz para você: vai e não peque mais. Eu também não te condeno. Agora, que é pecado, é pecado. Agora, eu aqui como líder posso dizer para você que não é pecado abortar? É a mesma coisa de eu dizer como um líder religioso, e eu já vi isso pessoalmente, numa congregação, o líder religioso estava distribuindo preservativo para os jovens. Faça sexo seguro, use camisinha. É a moda, é a voz do Satanás para prostituir você, para você viver uma vida de prostituição. Então os jovens hoje não tem mais namoro puro. Por quê? Porque hoje nós, líderes religiosos, estamos dizendo para os jovens que não é pecado fazer sexo antes de casar. É pecado, meu irmão. É pecado, minha irmã. Aborto é pecado e sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. O único lugar seguro para o sexo chama-se casamento. O único sexo santificado por Deus e abençoado por Deus é dentro do casamento. Fora dele é pecado. É prostituição, é fornicação, é qualquer coisa, é sodomismo. E Deus não aprova isso. Deus destruiu, inclusive, Sodoma e Gomorra por causa disso. Leia lá, Ezequiel, que fala que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da prostituição. Então a gente vai dizer que hoje prostituição não é mais pecado? Então, se eu disser para você isso, eu estou mentindo para você. Eu posso estar na igreja, no púlpito da igreja, pregando. Eu levo você a acreditar numa mentira. Então você se perde. E a culpa é minha. Agora, você e eu, sozinhos, também temos que entender que nós temos um problema. Esse eu maldito quer governar. Esse eu maldito quer reinar. Esse eu maldito quer ter o controle de tudo. E ou eu entrego o controle a Deus, ou o controle do pecado. O pecado vai me controlar. Não foi isso que Deus disse para Caim? O pecado está na tua porta e ele quer te controlar, ele quer te dominar. E por isso Paulo disse em Romanos: o pecado não reina em você. E aí, Romanos 8:1, Deus diz para mim e para você: agora que você está em Cristo, agora que ele te libertou do pecado, você não tem nenhuma condenação para você. Nenhuma condenação virá sobre você. Porque você está escondido em Jesus Cristo. Você tem justiça? Você não precisa mais obedecer à lei? É isso que o texto está dizendo? Não. O texto nunca disse isso, nunca foi a intenção de Paulo dizer isso. Romanos 3, verso 31, Paulo pergunta: anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Você foi chamado para uma vida de obediência, meu irmão. Você foi chamado para uma vida de obediência, minha irmã. Agora, o segredo da obediência não está em você, está em que você agora não segue a lei apenas na parte literal da lei. Você não segue a letra da lei, você agora segue o espírito da lei. E aí Romanos 8:1, o que é que diz? Verso 2, o que é que diz? Porque a lei do espírito e da vida em Jesus Cristo. E espírito aqui está maiúsculo, tá? Aqui é o Espírito Santo. É ele que nos conduz à vida. Eu disse no livro de Jó que o Espírito Santo é o Criador. O próprio Jó reconhece isso no capítulo 30. Ele diz que o sopro do Todo-Poderoso é que o mantinha vivo. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo é o que gera vida espiritual na gente. O Espírito Santo é o que nos dá poder para viver uma vida espiritual saudável. E não tem nada a ver com negar a lei ou destruir a lei. Jesus Cristo não veio fazer isso, não. É ilusão do diabo
hoje usando pregadores e denominações para dizer você que Deus cravou a lei na cruz, para você viver uma religião da facilidade, em que você faz de tudo, come de tudo, bebe de tudo e diz que não é pecado. É pecado sim. Agora, cuidado com esse eu, porque se Satanás está usando pessoas, não esqueça da mensagem de Efésios capítulo 4, verso 28. Não dê lugar ao diabo. E para a gente não dar lugar ao diabo, a gente precisa da palavra de Deus. Volto a repetir, todo aquele que não se ancorar, se não alicerçar sua fé na palavra de Deus, como Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 7, leia lá, verso 23 a 25, Jesus Cristo disse, aquele que ouve minha palavra e não a pratica, não a põe em prática, a sua casa é construída sobre areia. E quando vem a chuva, meu irmão, a casa construída na areia, a água leva tudo, destrói tudo. As virgens nécias estavam na igreja, mas a igreja não estava no coração das nécias. A verdade, elas estavam na verdade, mas a verdade não estava no coração das nécias. Percebe, meu irmão? Percebe, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Vocês estão percebendo? O livro de Romanos aqui dá para uma jornada espiritual de 43 dias, ou 45 dias, ou 50 dias. Mas eu não quero esgotar Romanos 8 hoje. Mas hoje, meu irmão, eu quero ficar nesse agora de Deus. Porque esse agora de Deus é maravilhoso. O agora de Deus, meu irmão, é você olhar para o seu presente e ver onde você tem falhado com Deus. Lembra da primeira mensagem dessa jornada? A primeira mensagem não, a pré-abertura da nossa jornada? Onde você caiu? O agora de Deus. O agora de Deus é: eu libertei você, eu salvei você, eu dei a você o Espírito Santo. E agora, qual vai ser a sua resposta para mim? Qual é a tua resposta para Deus, meu irmão? E ele diz aí, olha, a lei do Espírito Santo em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e lei da morte. Esse texto aqui, na verdade, está dizendo assim, olha, tudo que você faz para conquistar a Deus é inútil. Imagine o pessoal lá no Egito. Vamos jejuar, vamos aqui guardar os mandamentos, vamos fazer isso, vamos nos purificar, vamos fazer uma reforma aqui, vamos tirar isso. Libertaria eles do Egito? Não. Agora, lá no Egito tinha gente chorando. Diz o texto de Êxodo capítulo 4, Deus diz, olha, eu ouvi o clamor dos meus filhos. Ezequiel 9 fala de um povo que chora por causa das injustiças e maldades que nós cristãos cometemos nesse mundo. E Deus ouve essas orações. E agora Deus vem libertar a gente. Quando eu e você começar a chorar e lamentar porque não consegue viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, uma vida pura sem Deus, aí Deus vem em resposta a essa busca, em resposta a esse pedido, em resposta a essa insistência. Então agora Deus vem socorrer você. Você que tem tentado viver uma vida santa sem Deus, pela obediência, Paulo diz, é a lei do pecado. Leia Romanos 7, você vai entender isso. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal que eu não suporto, o mal que eu odeio, eu tenho prazer em praticar. Essa é a lei do pecado que me escraviza, essa lei do pecado que me faz querer ser bom aos meus próprios olhos. Essa lei que não vê maldade em mentir, não vê maldade em roubar, não vê maldade em trapacear, em enganar. E vou abrir mais um parênteses aqui. Meu jovem, minha jovem, se você está assistindo essa mensagem, não importa a sua idade, talvez você tenha 12 anos, 13 anos.
14 anos ou 10 anos, ou mesmo menos que isso, se você tenta enganar uma pessoa para se dar bem, não pense que Deus não vê que isso é errado, não. E não pense que você está fazendo nada demais. Ah, não estou fazendo nada demais. Você está tudo errado. Mas essa é a lei do pecado. E Jesus Cristo está dizendo para mim, olha, nenhuma condenação há para aqueles que eu libertei. Mesmo que você tenha falhado depois de batizado. Você está com 30 anos na igreja, 50 anos na igreja, mas você tem alimentado esse pecado acariciado aí, meu irmão. Essas revistas que você guarda, que ninguém vê, não é? Essas fotos no seu celular, meu jovem. Mas aqui eu quero dar um recado para aqueles que têm namorado, namorada, né? Hoje é dia dos namorados, 11 de maio. 11 de junho, desculpa, né? 11 de junho é dia dos namorados. Eu quero dar um recado para você. Ficar é pecado. Cristão não fica, cristão namora. Tá bom? Cristão não fica, cristão namora. E namoro não tem nada a ver com sexo, tá bom? Sexo é pecado, até você levar a menina para o altar, até você sair do altar abençoado por Deus, você não pode tocar nela, você não pode dormir com ela, porque isso é pecado. Agora, pior do que isso, meu irmão, é você abandonar a menina depois de dormir com ela. E ainda ir para a esquina, se gabar com seus amigos, dizendo que dormiu com a sua namorada e agora você não quer mais ela porque você já está de olho na outra. A farra tá feia, o negócio tá feio. Os jovens hoje ficam com a menina no final de semana e no domingo eles jogam toda a notícia nas suas redes sociais aí para dizer para os amigos que ele passou o final de semana com a namorada, ficou com aquela menina e aí desgraçou a vida da menina e agora ele vai, no outro final de semana, já está de olho na próxima e aí a coisa vira. Percebe como é a coisa? Isso aí, Ellen White diz, meu irmão, é você brincar com sentimentos alheios. Isso aí, Deus está de olho nisso aí. Se você tem feito isso, meu irmão, Jesus Cristo olha para você hoje e diz, filho, eu não te condeno, agora vá e não faça mais isso. Porque cristão não fica, cristão namora, cristão casa. E aí ele faz sexo seguro. Porque o sexo é santo e abençoado por Deus, dentro do casamento. Agora esse eu maldito que quer governar, quer dominar, é um problema. Agora Jesus Cristo diz, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam mais segundo a lei do pecado, mas andam na lei do Espírito. A lei de Deus agora foi cravada em seu coração, foi selada em seu coração pelo Espírito Santo. E agora você é espiritual, você vive no Espírito. E você não tem mais lugar para agradar a carne. Romanos 8 fala muito dessa carne aí, né? Carne é vontade própria, é o eu que quer governar, é o eu que quer dominar, é o eu que quer contrariar a vontade de Deus. Você agora não vai mais pensar em você. Lembra de Paulo, Gálatas 2, verso 20? Agora já não sou eu quem vive. Olha o mesmo agora. Paulo gosta dessa expressão agora, né? Agora que você está em Cristo, agora que você vive uma vida espiritual, agora que você está cheio do Espírito Santo, agora que você está cheio de poder para viver uma vida santa, você foi convertido, você foi purificado, você agora está sendo santificado pelo Espírito Santo. As coisas desse mundo perdem o valor, as coisas desse mundo perdem o significado, as coisas desse mundo perdem a relevância, porque agora você, a prioridade sua, a minha prioridade, a nossa prioridade é o reino dos céus. Agora que você está em Cristo. Meu irmão, você está vivendo agora, esquece tudo que passou. Lembra da mulher adúltera, né? Lembra lá da mulher samaritana, 5 maridos, 6 maridos. Lembra de Agar. Lembra de Isaías. Lembra de Davi, o adúltero, o mentiroso, lá o assassino que mandou matar Urias. Vá e não peque mais. Porque agora você está em Cristo. Agora você está em paz com Deus. Veja, o texto fala de paz aí. Romanos 8 fala de paz. Versículo 6, olha. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz.
Nenhuma condenação há, meu irmão, porque você está em paz. Você está perdoado, você não tem mais sentimento de culpa. O seu namoro, quando você vai dormir porque você está tranquilo, você não cometeu nada errado no seu namoro. Você chega do trabalho, você está em paz, porque você não fez nada errado no seu trabalho. Você, nos seus relacionamentos, nas suas relações comerciais, você comprou e pagou, você está vivendo em paz. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo. E Paulo disse, agora que você está em Cristo, você é nova criatura. Você é novo, você é do céu, você não é deste mundo. Por isso que Jesus Cristo diz, vocês não são deste mundo. Então a gente não pode mais continuar vivendo as coisas desse mundo, ou seguindo as modas do mundo. Você agora segue a moda do céu, a cultura do céu, meu irmão. Você se adapta. E é o Espírito Santo que faz essa reforma na gente. É o Espírito Santo que tira essa lei do pecado, que arranca essa lei do pecado. Ele não arranca de vez, lógico, você vai continuar com as duas naturezas, já expliquei isso. Mas agora você não vai ser mais controlado pelo eu. Você agora não vai mais dar ouvidos à voz de Satanás, dizendo faça isso porque todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Você é especial, você é único, você é única. Você aos olhos de Deus é único, meu irmão. Você aos olhos de Deus é única, minha irmã. E ninguém pode tirar isso de você, porque Deus te ama. E Deus trabalha para a tua felicidade. E Ele diz, agora, filho, que eu libertei você. Agora que eu te dei um novo coração. É hora de você refletir a minha glória. É hora de você viver para a lei do Espírito. A lei é espiritual. A lei não é carnal, não, meu irmão. Só quem está no Espírito Santo, só quem vive no Espírito Santo é capaz de amar e obedecer à lei de Deus. Porque quem vive na carne é inimigo da lei de Deus. É inimigo do próprio Deus. A gente vai ver um pouquinho disso amanhã, tá bom? Deus é contigo. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nos preencha hoje. E que você seja cheio do Espírito Santo hoje. Que você seja verdadeiramente liberto do pecado hoje. Para uma vida no Espírito Santo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque o agora de Deus é a nossa liberdade do pecado. O agora de Deus é a nossa salvação em Jesus Cristo. O agora de Deus é a doação maravilhosa do Espírito Santo para cada um de nós, vivermos uma vida espiritual efetiva e gloriosa para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela oferta da salvação. Muito obrigado pelo Teu amor derramado em nosso coração. E obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz à vida eterna, que nos conduz à santificação. Obrigado, meu Pai. Dá-nos a Tua bênção agora. Converte-nos verdadeiramente, Senhor. Liberta-nos verdadeiramente para que sejamos libertos. Purifica-nos para que sejamos puros. Converte-nos para que sejamos convertidos. E santifica-nos, ó Deus, para que possamos viver na Tua presença para sempre. Dá-nos a Tua paz, a Tua alegria. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.